Você já usou a seguinte frase? Ah, eu estou traumatizada. Ah, isso é um trauma para mim. Mas você sabe o que realmente significa um trauma? Ao longo da vida, nós passamos por diversas fases e situações. E nosso emocional pode responder de uma maneira bem intensa a cada momento que isso acontece. E um trauma pode impedir você de chegar a um objetivo, por exemplo. Então vamos falar com quem entende do assunto de verdade? Hoje, a nossa conversa também é sobre trauma. Estamos recebendo aqui a nossa querida Patrícia Farias, que já está ao meu lado. Ela que é psicóloga e vai esclarecer o assunto para a gente. Bom dia, doutora. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, Patrícia, quando o assunto são as emoções, eu confesso que eu adoro falar, porque eu acho a mente humana, inclusive, é um sonho fazer psicologia. Me aguarde que a gente vai ser colega de profissão. Que bom. Quem sabe? Estou só esperando algumas coisas se resolverem. Mas quando a gente fala de trauma, a gente precisa entender que o ser humano está sendo construído em todo o tempo, em todas as fases da vida. Começa que você está sendo gerado lá na barriga da sua mãe. De repente você não está nem foi planejado, nem é bem-vindo, e você vem de lá para cá. Quando você está num lugar quentinho, que tem comida, que tem tudo, né? Começa, por exemplo, vamos falar lá de um trauma emocional. A sua mãe, você não é uma gravidez desejada, que foi o meu caso. E sua mãe tá lá, nunca lhe quis lá dentro, mas você tá. Mas você sobrevive a isso. E aí você, naquele lugar quentinho, cheio de comida, você é gerado. Aí você tem que ser tirado de lá, arrancado, porque você não quer sair. Você não conhece o mundo externo. Aí alguém te puxa, te arranca e quando você nasce, dá uma lapada e faz você chorar. Isso não é traumático? Viver um trauma? Explica pra gente o que é um trauma. Vamos lá. Um trauma é sempre um evento que acontece que não estamos preparados para aquilo naquele momento, né? Quando você fala da questão dentro da barriga, já se sabe que o bebê recebe as sensações através da neuroquímica do cérebro da mãe. Então, quando você diz, eu estava lá na barriga, não fui desejada, como é que isso se traduz no bebê? Então, as emoções da mãe vão pelas sensações fisiológicas que chegam ao bebê. Olha né? só, que coisa extraordinária, não é? Sim, cérebro, né? O cérebro funcionando. E a primeira coisa que se forma no bebê é o sistema nervoso, né? E aí vamos para os traumas depois que nascemos. O que é um trauma? É sempre uma situação que, quando ela ocorre, nós não temos o repertório para lidar com aquela situação, né? Se passamos uma situação na infância, temos um repertório. Se passamos como adulto, já temos outro repertório. Então, o trauma é sempre uma memória com conteúdo emocional. O trauma é uma memória que tem carga emocional e ela vai impactar o cérebro, porque é neuroquímica. Então, vai ficar o registro daquele episódio com a carga emocional. E o que acontece quando esse registro fica? Vamos funcionar no presente com a memória daquele evento lá no passado. Então, é como se o cérebro consultasse no presente o que ocorreu no passado. Ai, gente, quer dizer que a gente é uma caixinha registradora. E que precisamos modificar, às vezes, esse registro, que é tratar o trauma, para que o cérebro possa viver no presente, sem precisar consultar sempre o que ocorreu no passado. Olha a chave do destravar na vida, mulher. Exatamente. Olha aí a necessidade de você acessar. Eu sempre falo que gatilhos, eles merecem atenção. Isso. Porque esse é o lugar da sua fragilidade, é o lugar que você precisa voltar. No trauma, como funciona esse gatilho que tanto se fala? O gatilho é o seu cérebro identificando que aquele assunto já ocorreu na sua vida, né? Ele vai rapidamente consultar. Às vezes é muito claro para as pessoas, a memória original, ela vem. Isso me lembra quando eu passei aquilo. Às vezes não. A pessoa não lembra a origem daquela situação, mas a sensação fisiológica, o movimento de agir, ele ocorre. Porque às vezes a memória original ela não está acessível. O cérebro bloqueou. Então é por isso que a pessoa às vezes age sem conseguir controlar o comportamento e nem as emoções. Muitas vezes a memória joga essa lembrança para um lugar do subconsciente exatamente porque foi um impacto tão forte que a cabeça não quer lembrar. Isso que você está falando é uma coisa muito importante do ser humano, que é o nosso mecanismo de defesa. Às vezes a gente precisa
esquecer para seguir em Para frente. sobreviver. Exatamente. Porém, quando já conseguimos sobreviver, precisamos tratar o que ficou lá, porque senão vamos viver no modo de sobrevivência de um perigo que já passou. Um estado de alerta constante. Exatamente. Que vai adoecer você fisicamente, porque a gente pensa que quando é só na cabeça, o corpo não manifesta. Mas é muito natural que esses traumas que estão guardados nessa caixinha há tanto tempo, eles saiam pelo nosso corpo, não é isso, doutora? Sim. Inclusive, pessoas que passam por traumas precoce e não têm condição de entender ou de guardar que são as crianças pequenas, elas gravam no sistema sensorial. Então, mais cedo ou mais tarde, O aquela corpo bombinha, lembra. relógio. Sim. E hoje nós temos diversos tipos, né? Temos traumas através de catástrofes climáticas, está aumentando muito esse trauma de catástrofe climática, né? Enchentes, inundações, Um acidente de trânsito. um acidente de Um trânsito. assalto. Sim, Pode gerar um trauma. sim. Eu explico sempre que o cérebro é o nosso órgão que grava, né? Só que as memórias boas a gente guarda ali, né, no bem-querer. E as memórias ruins a gente guarda como trauma. Debaixo de um tapete. Isso, tudo são memórias. Somos feitos de memória. E o mundo é cruel. Certamente todos nós vivemos traumas. E como lidar, para encerrar nossa conversa, com essa nossa história de vida? Muitas pessoas, elas ignoram o papel da saúde mental e do profissional da psicologia nesse aspecto, sendo que é esse profissional a pessoa que consegue te ajudar de uma maneira efetiva. Como eu trato um trauma? Por exemplo, posso falar uma coisa? Sim. Vou revelar agora meu coração aqui para vocês. Tenho pavor de sapo. Fobia, né? Pavor. Eu não sei em que momento. E outra coisa também, barulho de trovão. Gente, eu preciso me esconder. E assim, eu penso que isso tem alguma relação com trauma. Porque na minha infância era muito comum quando ia chover. Eu fui criada em um ambiente onde tinha muitas crianças. Era um lugar onde as crianças ficavam. E quando tinha esse trovão, cobria o espelho, botava a menina em cima do guarda-roupa. E era uma confusão. Gente, quando eu escuto até hoje o barulho do trovão, eu tenho gatilhos terríveis. Então, o seu cérebro vai para lá, né? Ele alarma esse medo. Algumas pessoas até conseguem saber que o medo ali não está fazendo sentido, mas o corpo não consegue perceber. Ele entra em alarme, né? E assim, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda somente 2 abordagens para tratamento de trauma, tá? E uma delas é desensibilizar o trauma, né? Hoje em dia já se fala em desensibilização de trauma, que são terapias que envolvem movimentos bilaterais no cérebro, para que o cérebro saia daquele modo de trauma. Isso né? é feito como? É uma estimulação neural? É uma estimulação bilateral ao cérebro. Física Sim. mesmo, uma Física, onda. com movimentos. Temos 3 tipos de intervenção bilateral: auditiva, uma tátil ou uma ocular. O que foi se investigar o movimento ocular quando entramos em sono REM. E descobriu-se que a gente dorme para armazenar o que ocorreu no nosso dia. As sensações, os pensamentos, as emoções. Então, através dessa pesquisa, descobriu-se que o cérebro armazena. Ele precisa aprender, é o modo dele de funcionar. Então, se reproduzirmos isso acordados, podemos tirar aquele cérebro do modo trauma. Entendi, doutora Patrícia. Eu quero lhe agradecer os esclarecimentos tão necessários. Você que quer saber muito mais, já pode seguir a doutora Patrícia nas redes sociais para falar mais sobre o assunto e para, de repente, investigar os seus, tá? É importante termos uma vida plena. E isso só acontece quando a gente reconhece as nossas questões e acessa para romper com esses limites, não é isso, doutora? Sim. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. E agora eu quero conversar com você que está do outro lado a respeito de conexão. Mulherada, esse é o nosso mês, o mês da mulher. E eu sei que para acompanhar uma mulher como eu e você, é necessário uma conexão à altura. Por isso eu quero te apresentar